Glória a Deus, amados. Hoje eu vou trazer uma mensagem que foi, na verdade, um artigo, um texto que eu escrevi, que eu mandei para a igreja. Alguns irmãos leram, até alguns me deram um feedback sobre o texto, que vai falar sobre provisão. É um texto, é um tema muito importante para nós. Como pastor, nós lidamos com muitas situações de problema, em especial na vida das pessoas, não necessariamente dos irmãos da igreja, mas de todas as pessoas que nos procuram. E essa questão, ela é de extrema importância, porque ela nos afeta diretamente. Todos os dias isso está na nossa cabeça. E nós nos preocupamos, principalmente quando chega o domingo à noite, né? Está chegando a segunda. Aí segunda eu preciso trabalhar. E aí por diante. Né? Se alguns de nós não precisássemos trabalhar, certamente amanhã dormiríamos até mais tarde. Mas nós temos que acordar e correr atrás daquilo que nós precisamos. E Deus tocou no meu coração para escrever esse texto. E compartilhar isso com os amados. Primeiro foi para mim. É um tema que todos nós temos o que melhorar, acredito. Talvez tenha alguns irmãos aqui que se deem muito bem com essa questão. E eu já antecipo que você é uma exceção. E você é uma bênção, continue assim, né, sendo essa bênção nessa área. Mas todos nós, meus irmãos, temos uma certa dificuldade aqui ou ali a respeito deste tema. Vamos falar sobre finanças. Vamos falar sobre recursos, gestão de recurso. Vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos refletir sobre isso e vamos compartilhar dessas reflexões que eu tenho certeza que vai te ajudar e já me ajudou e tem me ajudado até então. Fecha os teus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Me ajuda, Senhor, a transmitir esse conhecimento, Senhor. A transmitir aquilo que está aqui, porque eu tenho certeza que o Senhor me deu para compartilhar. Me ajuda a falar as palavras corretas. Me ajuda, Senhor, com o Teu Espírito Santo a me conduzir por caminhos que prendam a atenção dos irmãos. Tira todo sono, tira toda distração e que possamos aqui passar esses minutos, Senhor, juntos, ligados, Senhor, para poder extrair o que a Tua palavra quer nos dizer, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu abrir só uma aguinha aqui. Queridos, nós vivemos nesse mundo, né, onde tudo tem um preço. Nós temos diversas necessidades, isso é uma coisa óbvia que eu estou dizendo para vocês, das mais básicas e aquelas supérfluas, que talvez a gente não precise, mas nós colocamos como uma necessidade básica, né? A alimentação, a higiene pessoal, talvez o streaming da casa, para ver aquela série que nós gostamos, talvez isso já seja uma necessidade básica no nosso conceito, talvez no teu conceito. A conectividade, tudo isso já são necessidades reais do mundo moderno, da vida moderna. E sem elas, a nossa vida ficaria um pouco mais problemática. Por exemplo, se cai a internet na tua casa, já é um caos, porque tudo está atrelado à internet, a nossa comunicação, assistir um vídeo, um pagamento e assim por diante. Nós dependemos, na verdade, dessas coisas para viver no mundo que nós vivemos. E para viver no mundo que nós vivemos, nós precisamos do quê? Dinheiro. Ponto final. Ninguém vive sem dinheiro. E dependendo da nossa capacidade financeira, nós podemos ou desfrutar de uma vida muito boa, se nós tivermos um excelente emprego, um excelente negócio, a pessoa está ganhando dinheiro, vamos desfrutar de uma vida boa. Mas se nós também não tivermos um bom emprego e tivermos uma situação um pouco mais difícil,
vamos passar algumas restrições e temos que nos conformar a viver com o simples. Essa é a regra da vida, irmãos. Acabou. Simples assim. Se você tem dinheiro, você vive no conforto. Se você não tem dinheiro, você vai para o final da fila. Não é isso que nós vemos lá fora? Essa é a realidade dura e crua que nós vivemos todos os dias. Esse dilema, né, de ter uma boa fonte de renda para garantir uma vida digna para a nossa família. A Tassi deu um lindo testemunho que mesmo assim, né, mesmo com algumas restrições nossas, o Senhor ainda nos abençoa, mas o fato é que sem o recurso nós não temos alguns acessos. Não é por isso, meus amados, não é, essa é a grande causa, tá, de nós termos hoje uma diminuição até na nossa taxa de natalidade. Porque ter um filho é mais um gasto. Quantos de nós aí não gostaríamos de ter muito mais filhos? E o mundo ocidental assim por diante. Por que nós não nos aventuramos? Porque a renda está curta. Eu não consigo mais um, eu não consigo mais dois. Casa ali que tem mais um, vem mais um, vai dividindo, o bolo fica pequeno. Essa é uma das causas das pessoas, às vezes, não quererem ter uma família grande. A mudança de cultural do passado, né, irmã Hilda? Quando nossas vós, nossas bisavós tinham muitos filhos, porque a vida era muito mais simples. Mas hoje uma série de situações onde você precisa gastar e gastar e gastar, e o teu salário não acompanha. Essa é a verdade, tá? Se você tem um bom emprego, você pode desfrutar dessas coisas boas. Caso contrário, você terá uma vida limitada, com algumas restrições. E essa é a realidade que eu quero colocar para vocês, que hoje no Brasil, meus amados, dados do Serasa, 80%, perto dos 80% das famílias estão endividadas. Isso é muito sério, irmãos. Grande parte, por isso que eu digo, se você tem uma vida tranquila, sossegada, sem dívida, você é uma bela de uma exceção. 80% das famílias estão endividadas. Muitas pessoas esticam os seus recursos, não apenas para pagar o básico, mas também para manter um padrão de vida um pouco mais elevado. Eu não tenho condição, mas eu preciso ter isso daqui. E nós começamos a nos colocar algumas necessidades, que nós talvez tenhamos problemas em ter desfrutar daquele benefício, mas nós nos colocamos assim, porque nós não queremos abrir mão daquela qualidade de vida ou daquele benefício que nós achamos que nós precisamos. E esse é um dos pontos aí que eu quero discutir nessa noite. A ausência, meus amados, dessa educação financeira, essa busca por um status social influenciada pelas redes sociais. Poxa, o Ezequiel viajou, foi para um local bacana, não é possível, eu tenho que ir também. Nesse feriado, todo mundo passeando, só eu fiquei em casa. Por que não saiu? Porque não tem dinheiro. Mas nós não tem problema, nós não vamos ficar por baixo, nós temos que ir lá e fazer também. E as redes sociais vão gerando esse sentimento em nós de ficar para trás, de que a vida que nós temos não é boa, e tudo isso vem. O empobrecimento também da população, que a situação econômica do país hoje, tem levado a esse colapso financeiro das famílias brasileiras. As consequências desse colapso, meu amado, essa realidade tem levado muitas famílias à falência, causando problemas como estresse, ansiedade. Grande parte das pessoas sofrem de ansiedade, crise de insônia, depressão, conflito familiar que resulta
Conflito familiar que resulta em afastamento e até divórcios. E além da pressão financeira, as famílias endividadas enfrentam exclusão social. Por quê? Me convidaram para o aniversário, mas fica lá na churrascaria, não tem dinheiro para pagar. Não vou poder estar com os meus amigos. Me convidaram para sair para o retiro, não tenho, vou ficar de fora. Isso tudo vai gerando uma pressão, irmãos, vai gerando um desconforto nas nossas vidas, né? Viagens, nem pensar, recursos que as pessoas não têm. E essa situação, meus irmãos, pode gerar até uma degradação da tua saúde. Por quê? Porque fazer exames, se for pelo SUS, demora muito, mas se você tiver que pagar, custa caro. E você vai deixando, porque um exame de sangue é tanto, um outro exame aqui é tanto. Cuidar da saúde bucal. Ah, mas eu preciso fazer isso, deixa para lá, depois eu faço, porque é caro, é muito caro. E isso vai levando problemas que afetam até a tua autoestima. Amém, irmãos? Esse é um problemaço, irmãos. Talvez esse seja o maior problema da nação. E o maior problema nas igrejas, porque nós somos o extrato social da nossa nação. Todos nós enfrentamos grandes dificuldades por causa da questão financeira. E nós vamos refletir nessa noite sobre esse tema, meus amados. Eu espero do fundo do meu coração que o Senhor possa nos ensinar e possamos abrir o nosso coração para a sua palavra. Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para boa obra. O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos acerca desse tema e desse grande problema que eu coloquei aqui para vocês, que eu faço parte também, é necessário, primeiro ponto, é necessário esforço. Desde a queda, quando nós lemos a palavra do Senhor ali, Adão e Eva, o trabalho se tornou parte fundamental da existência humana. Gênesis capítulo 3, versículo 19 diz, depois que eles pecaram, o castigo que eles receberam, Deus fala para o homem o seguinte: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que volte à terra, visto que dela fosse tirado, porque você é pó e ao pó tornarás. Não significa que o trabalho é mau, que o trabalho é um castigo, que o trabalho é um fardo, mas significa que a vida sem a presença de Deus tornaria tudo mais difícil, inclusive o trabalho. O trabalho, embora o resultado da queda, é o meio pelo qual Deus supre as nossas necessidades. Você só supre a tua necessidade por quê? Porque você trabalha. Amém? E a palavra nos encoraja a trabalhar com diligência, com zelo. Provérbios capítulo 14, versículo 23 fala: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. O que o texto está dizendo? Quem muito fala nada tem, meus irmãos. Quem faz, esse tira proveito. Amém? Provérbios capítulo 13, versículo 4, o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Por que são amplamente satisfeitos? Porque ele corre atrás, ele trabalha, ele consegue, e ele vai, e ele trabalha, ele não tem preguiça, e ele consegue, e ele não tem necessidade. A preguiça, meus amados, impede o avanço, mas o esforço constante traz frutos. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus foi um trabalhador incansável e devemos seguir o seu exemplo.
Marcos capítulo 6, versículo 3 fala: este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e José? Ou seja, Jesus tinha uma provisão. Jesus era carpinteiro, em outras traduções poderia até dizer que ele era um construtor. Jesus não passava fome por falta de trabalho, ele sabia o que era o trabalho e ele trabalhava. Lucas capítulo 8, versículo 1, no seu ministério, diz que depois disso Jesus percorreu as cidades e vilas, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. Jesus não parava, de cidade em cidade, pregando o reino. E quando foi questionado pelos legalistas por conta do sábado, que ele deveria ter parado no sábado, que ele deveria cumprir os ritos religiosos, em João capítulo 5, versículo 17, Jesus disse para eles: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus era trabalhador, Jesus era incansável no seu ministério. Amém, amados? Então, o primeiro ponto acerca desse tema que eu quero compartilhar com vocês é: esforço é necessário. Tem um versículo que fala: aos seus ele dá enquanto dorme, mas não é o sono do preguiçoso, irmãos, é o sono do trabalhador. Esse é o melhor sono, aquele sono de dever cumprido. Aleluia, glória a Deus. Ponto 2, definir prioridades. Nós precisamos definir prioridades. A disciplina para fazer o que precisa ser feito muitas vezes é vencida pelo prazer de fazer o que não devemos. Vou repetir. A disciplina para fazer o que precisa ser feito muitas vezes é vencida pelo prazer de fazer o que não devemos, facilmente identificado com cuidados do corpo e com a alimentação. Ir à academia é sempre uma luta. Fazer um regime, fazer uma alimentação saudável é um desespero. Mas comer uma pizza no sofá, assistindo uma série, não exige nenhum esforço. Só que isso vai te trazer consequências. E são prioridades. Qualquer coisa que tenha valor na vida, meus amados, exige esforço para ser conquistado. Não é por acaso que um recém-formado, nós chegamos e cumprimentamos ele e parabenizamos. Parabéns, irmão André, pela conquista. Uma conquista. E graças a Deus o irmão acabou de participar de uma formatura. Glória a Deus pela tua vida. E nós chegamos para ele e falamos: parabéns pela conquista. Qualquer coisa que tenha valor exige esforço para ser conquistada. Se Deus colocou no nosso coração algo, meus amados, nós precisamos ter um plano, uma estratégia, uma visão, uma direção. Precisamos ter alvos, precisamos ter sonhos e metas, mesmo sabendo que o futuro pertence a Deus e que a resposta final dos nossos planos vem dele, como fala em Provérbios 19, 21. Fazer planos e ter objetivos não é errado. O importante é que esses planos e objetivos, irmã Tassi, para os nossos filhos, e falo para a irmã, quando falo para mim, quando falo para vocês, é que esses planos sejam feitos sobre a orientação do Senhor. Como fala em Provérbios 16, 3, confia o Senhor as suas obras, e os seus planos serão estabelecidos. Que versículo maravilhoso, irmãos. Os coach aí, pegou a chave? Confia no Senhor as suas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Olha esse versículo agora, Provérbios capítulo 4, do 25 ao 27. Olha o que diz o texto.
Provérbios 4, 25 ao 27. Olhem sempre para frente. Mantenham os olhos fixos no que está diante de você. O que é isso aqui? No teu alvo, na tua meta. Dê forte passo para o caminho, e os seus passos não serão impedidos. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste o pé da maldade. Deus abençoa a determinação do justo, daquele que mantém a sua vida íntegra. Salmos 37, 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Que palavra maravilhosa, meus amados. Mas mesmo com esse ensinamento, muitos cristãos ainda se sentem perdidos em relação aos seus planos de futuro. Não sabem para onde vão, não pensam em futuro, não decidem nada, vivem descontroladamente, sem prioridades, buscando prazeres momentâneos. Como diz aquele ditado, meu querido, quer ver qual é a tua prioridade? Você quer ver qual é a tua prioridade? Pegue o extrato do teu cartão de crédito, ou o teu balanço financeiro. Veja onde você mais gastou dinheiro. Essa é a tua prioridade. Mas às vezes nós nem refletimos sobre isso. Está lá, 70% do gasto, comida e roupa, restaurante, roupa e supermercado. Não tem jeito. Muitas pessoas se comprometem todo o seu rendimento com coisas supérfluas. Poucas pessoas economizam ou sabem onde o seu dinheiro está sendo gasto. E a Bíblia nos alerta sobre isso. Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Provérbios 21, 17. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Entenderam, irmãos? Jesus, quando fez a multiplicação dos pães e dos peixes, João capítulo 6, 12 e 13, fala: quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Que maravilhoso, irmãos. Tinha sobrando. Deus estava jorrando pão, peixe. O que Jesus faz? Pode comer, é o meu pai, tem aí, pode jogar fora, pode brincar. Não. Recolhe, sem desperdício. Que nada seja desperdiçado. Devemos poupar e viver sem desperdícios. Todos sabemos disso, mas por que a maioria insiste em gastar, irmãos? O seu recurso, o seu precioso recurso do seu trabalho. Por quê? Porque se é tão óbvio assim, por que as pessoas insistem em fazer? O motivo principal se chama pecado. Esse é o motivo. Como João nos alerta, 1 João capítulo 2, versículo 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. As pessoas que gastam mais do que podem, buscando prazeres e ostentação, estão na verdade cedendo à tentação e pecando contra si mesmas.
contra suas famílias e, por fim, contra Deus. Elas estão gastando o que não têm para consumir o que não podem e muitas vezes o que não precisam. Essa é a causa, irmãos. Essa é a grande verdade. Mas há esperança. Glória a Deus. Há esperança. Diz amém, irmãos. Amém. Há esperança para todos nós. Há esperança para todos nós. E a palavra de Deus nos orienta sobre como alcançar uma vida próspera. O primeiro passo, meus irmãos, é óbvio para tudo na nossa vida. O primeiro passo é se arrepender genuinamente dos nossos pecados. Devemos tomar atitudes concretas para evitar erros do passado e aprender a viver dentro dos nossos meios, sem gastar mais do que ganhamos. Para isso é necessário ter coragem. Ajustar o padrão da vida familiar não é fácil. A família está acostumada, seu João. As crianças já saem da igreja querendo ir comer fora. Como é que eu faço? Elas merecem, tadinhas. Quando eu era pequeno, eu tive muita frustração, então eu não quero deixar faltar nada. E se arrebenta. O maior gesto de amor, meus amados, é cortar os gastos. Impressionante, né? Impressionante. Segundo ponto, meus amados, é renegociar as dívidas. Não tem jeito, já a casa foi para o brejo. Precisa de uma nova estratégia. Ajustar um orçamento é um passo essencial. Adotar hábitos mais simples. Evitar de comer muito fora, comprar coisas desnecessárias, artigos caros, quando há alternativas mais acessíveis. Nós precisamos fazer isso. É a medida mais racional. Uma boa gestão financeira com ações práticas, organizar as coisas. Uma simples pesquisa na internet vai te ensinar a organizar as coisas. E para alguns, meus amados, que estão numa situação difícil, aumentar a renda. Seja através de um outro emprego, um emprego extra, ou um negócio próprio, de repente, se você tem uma aptidão para isso. Uma solução viável. Empreender alguma coisa. Faça alguma coisa, trocando em miúdos aqui. Porque do jeito que está não vai. Você precisa sair da casinha para superar essa realidade. Amém? E quarto e o mais importante de todos eles, meu querido. Meus queridos, o cristão, ele é motivado pelo amor. Todos nós somos motivados pelo amor. Nós somos conhecidos por sermos pessoas generosas. Essa igreja é uma igreja profundamente generosa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A maioria entende a importância de dízimos, de ofertas. E todos, sem dúvida, desejam praticar a generosidade e ser fiéis. Não há oposição em relação a isso na igreja. No entanto, finanças desorganizadas e níveis de endividamento elevados nos impedem de repartir e torna isso cada vez mais desafiador. O problema, meus irmãos, não está no valor das ofertas e dos dízimos. Nós não temos problemas em ofertar. Nós não reclamamos do valor daquilo que nós nos colocamos. Nós daríamos até muito mais. O problema é que nós comprometemos o nosso orçamento entrando num ciclo de destruição financeira e familiar, destruindo a tua casa pelas decisões erradas que nós tomamos, com necessidades que nós não deveríamos ter. O problema não está em ser generoso com parte dos nossos ganhos. O problema está na maneira que eu administro a minha vida.
Antes de querer, meus irmãos, uma solução, eu preciso reconhecer que tem um problema. Às vezes nós não queremos nem ver. Eu não vou nem fazer conta, porque não vai dar certo. Vai me irritar. Se eu fizer conta, eu vou brigar com a minha mulher. Que eu vou perguntar o que ela está gastando, e eu vou perguntar o porquê, e aí vai virar uma briga. Nós não queremos nem nos envolver, e vai deixando. E a bola vai crescendo. E aí vem ansiedade, vem insônia, vem problema, vem estresse. E as famílias estão sendo destruídas por causa desse tema. Existem aqueles que são bons administradores também, é verdade. Pessoas que são boas administradoras, mas são avarentas. Pessoas que fazem o dever de casa muito bem, são perfeitas nas planilhas, sabem, poupam, investem em Bitcoin, sabe tudo. Mas chega na igreja, muquirana, avarento. Também tem. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6, 7. Lembre-se, o apóstolo falando: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartura. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero Jesus, me abençoe, eu quero ofertar, eu quero ser generoso com o irmão, eu quero ir lá na casa do fulano que está precisando, eu quero dar uma cesta para ele, eu quero comprar umas carnes, umas picanhas, eu quero comprar um café para ele, eu quero comprar um ovo para ele. Aleluia. Tem pessoas assim, irmãos, tem muita gente assim. Amém. A bênção de Deus acompanha aqueles que são generosos, como diz a Escritura, Provérbios capítulo 11, 25, generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Glória a Deus. Lucas capítulo 6, 38, deem e lhe será dado, uma boa medida, calçada, sacudida, transbordante, será dado a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Atos capítulo 20, 35, e tudo o que fiz, mostrarei a vocês mediante o trabalho árduo. Devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do Senhor Jesus, que disse: maior felicidade em dar do que receber. O que você prefere, meu irmão? Você quer dar ou o que você quer receber? Eu prefiro dar. Por quê? Porque quando eu estou dando, não me falta nada. Amém? Se tiver que receber, eu vou receber com muita humildade. Porque nem todo problema financeiro, meus irmãos, deixa eu abrir um parêntese aqui, é pecado, é má administração. Às vezes a pessoa é fiel, está na casa do Senhor, aconteceu um imprevisto, uma situação que não controlava, e ela vai precisar receber uma ajuda. E Deus nos leva para esses caminhos. Então, nem todo mundo que passa necessidade é um problema de administração, mas muitos que passam necessidade é um problema de administração. Amém? Eu acredito que vocês entenderam o que eu quis dizer. Hebreus capítulo 13, 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Aleluia. Glória a Deus, amados. Concluindo, chegando aqui nas nossas conclusões. Certeza, meus irmãos, que a bênção de Deus
está sobre corações generosos. E Ele suprirá todas as tuas necessidades. Para isso acontecer na nossa vida, temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é fazer matemática, irmãos. A nossa parte é deixar de fazer o que nós não podemos. E se o salário está curto, trabalha mais, faz outra coisa, estuda, almeja os melhores postos. Jovens, almejem os melhores postos. Se tiver que estudar, fazer um curso superior, ralar, há tempo de plantar e há tempo de colher, irmãos. Tem uma fase da vida que você tem que se lascar mesmo. Estuda, busca os melhores locais, busque as melhores posições. Se você é um empreendedor, empreenda. Faça isso na graça de Deus, na direção do Senhor. Peça a Deus sabedoria e Deus vai te abençoar. Mas não perca a matemática, irmãos. Faça as contas direito e Deus vai te abençoar. Eu tenho orado para Deus levantar famílias, irmãos, para sustentar a obra de Deus. Pessoas que vão ser muito abençoadas para sustentar os campos missionários, a evangelização, para que não nos falte aquilo que é necessário para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Em alguns momentos também precisamos ouvir a voz de Deus e agir com fé. Nem tudo é matemática. Às vezes a conta não fecha, mas nós precisamos de fé do mesmo jeito. Abraão permitiu, ao ver ali a terra, né? E os seus rebanhos estavam em conflito com os rebanhos do seu sobrinho Ló. Ele poderia ter escolhido a melhor parte. Ele chama seu sobrinho e fala assim: ó, escolhe. Tinha lá as montanhas, um terreno difícil e um campo maravilhoso. Seu sobrinho foi para onde? Pegou o melhor. E ele, humildemente, aceitou. Nós sabemos a história. Aquilo que parecia muito bom se tornou em desgraça para o seu sobrinho. Lá ficava Sodoma e Gomorra. José do Egito, apesar da traição dos seus irmãos, quando Deus o eleva, vice-governador do Egito, ele vê os seus irmãos, depois de muitos anos, ele perdoa os seus irmãos e providencia alimento e abrigo para seus familiares. Boaz, mostrando bondade e generosidade, permitiu que Ruth, uma viúva estrangeira, colhesse dos seus campos e garantiu proteção para ela e para sua família. Davi, com coração generoso, doou recursos pessoais para a construção de um templo que ele não viu ficar pronto. A sunamita, com grande hospitalidade, fez um quarto em sua casa para o profeta Eliseu descansar. A viúva de Sarepta, mesmo em tempo de escassez, compartilhou uma refeição, a última refeição, com o profeta Elias, e Deus multiplicou os seus recursos. E Maria de Betânia, que com devoção ungiu os pés de Jesus com um perfume caro, e a sua generosidade é conhecida de todos nós até hoje. Para encerrar, meus amados, meus queridos, Filipenses, capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo falando para uma igreja que ele amava, porque era uma igreja que cuidava dele. Ele diz: e o meu Deus suprirá todas as tuas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E Jesus, para nos encorajar, meus irmãos, Mateus capítulo 6, versículo 25 a 26, ele diz: não se preocupem com a vida, quanto ao que comer ou beber, com o corpo,
Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? O Senhor é o nosso pastor, como disse o salmista, e nada me faltará. Devemos apresentar as nossas necessidades em oração. Mateus capítulo 7, versículo 9 a 11. Quem de vocês, se o seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Deus é, de fato, o Deus da provisão. Ao andarmos nos seus caminhos, experimentamos a sua fidelidade nas nossas vidas. Se coloque de pé, querido. Glória a Deus. Glória a Deus quer nos curar, irmãos. Deus quer tirar essa agonia de alguns aqui. Feche os teus olhos. Não dorme mais. Está preocupado. Deus quer tirar essa agonia. Ó Senhor, nos dá sabedoria para administrar a nossa casa, Senhor. Nos dá, Senhor, em nome de Jesus, sabedoria. Primeiro para reconhecer onde eu estou errando, para parar com isso já, para rever, para recalcular. Que abençoe os casais aqui, Senhor, para que eles se entendam na hora da discussão das dívidas. Que não haja um espírito de briga, que haja ali uma união para fazer o melhor para a casa, para a família. Em nome de Jesus, que nessa hora não haja brigas, haja sabedoria e comprometimento das duas partes, ou de todas as partes de uma casa. Em nome de Jesus, Senhor, vai trabalhando isso, Senhor. Não é a mensagem mais espiritual, mas é talvez a mensagem mais necessária para a tua igreja, Senhor. Não só a nossa, mas a igreja de Jesus. Que a graça do Senhor venha sobre nós. Que o Espírito Santo venha sobre nós e que possamos testemunhar daquilo que decidimos fazer para mudar e das bênçãos que o Senhor tem nos dado e da direção que o Senhor tem nos dado e da generosidade que Ele colocou no teu coração. Deus quer abençoar as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus quer te abençoar, irmão. Às vezes nós precisamos dar uns passos para trás, para lá na frente ficar tudo bem. Não tem problema, não é vergonha nenhuma. Não é vergonha nenhuma. Nós voltarmos um pouco, andarmos 2 casas para trás, para irmos mais estruturados para frente. E Deus quer nos abençoar. Deus quer nos fazer prósperos. Eu não estou falando de riquezas. A prosperidade é onde nada me falta. Nada me falta. Cuidado, meus irmãos, com coisas que a gente acha que precisa e não precisa. Peça a Deus discernimento para saber quais são as tuas prioridades, para saber o que mais importa na tua vida e na minha vida também.
que eu estou incluso nessa mensagem, irmãos. Todos nós. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus.